Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus, que já se encontra nesse ambiente, esteja em todos os corações. Como página de preparo da noite de hoje, nós vamos ler a lição do livro Celeiro de Bênçãos, pelo Espírito Joana de Ângeles, e a psicografia de Valdo Pereira Franco. Nós iremos ler a lição 5, intitulada Nascer de Novo. Nascer de novo. A debilidade moral enlaçada ao pessimismo faz-te considerar que tudo está acabado. Reflete, chegando à conclusão falsa de que nada podes agora realizar. Na amargura que aflora em tua alma turbilhonada, concluis que a reencarnação está perdida. Anelarias por outra oportunidade, supondo haveres fracassado desastradamente. O malogro parece-te irreversível e não dispões de outro recurso senão o desaire ou então o desacisamento. Refaze anotações, reconsidera a posição mental, examina melhor a problemática do insucesso e perceberás que a experiência normalmente é decorrência natural dos equívocos a que nos permitimos, transformando-se em lições de que nos não podemos esquecer. Olha em derredor. A tempestade destroçou tudo e o fantasma da desolação domina. Logo mais, porém, muda o clima. Altera-se a paisagem, a vida ressurge. Mais além, a terra está adusta pela inclemência do sol e o antigo campo abençoado pomar, o rico jardim se transformaram em deserto crestado, solo infeliz. Modifica-se, no entanto, a condição climática. Chuva generosa faz que tudo reverdeça e primavera ditosa restitui a beleza e a vida em toda parte. A lagarta adormece na terra imunda para ressurgir na alegre borboleta que plana. A semente sucumbe no solo a fim de dar lugar ao arvoredo que triunfa acima do chão. O ramo de enxerto modifica a estrutura primitiva da planta ou a multiplica em novas plantas. Assim, não obstante teus sofrimentos, insucessos, podes renascer para a alegria. Tens o dever de nascer de novo. Porquanto, luzindo a oportunidade, não te podes entregar a decepções injustificáveis nem a conclusões infelizes. Cada dia é bênção nova. Cada minuto, faculdade espontânea de crescimento. Ninguém há que esteja vencido, senão quando abandona a luta. Indispensável travar a batalha final que sempre ocorre no campo imenso do próprio eu, onde se refugiam inimigos soezes, que se disfarçam com as alcunhas de desânimo. Egoísmo, orgulho, presunção, remorso, soberba, quando não assume expressões mais sórdidas e cruéis. Disse Jesus, é necessário nascer de novo. Não adies hoje o teu renascimento moral, pensando já na próxima conjuntura carnal. A reencarnação vindoura será, sem dúvida, a continuação da reencarnação em que te encontras. Começa agora esse amanhã que anelas e envida todos os esforços para triunfar. Se Maria de Magdala pensasse com desânimo e tivesse sido vencida pelo medo, não seria o exemplo de cristã decidida que nos constitui o modelo correto. O Evangelho, assim, é precioso legado de homens e mulheres que se tornaram heróis da fé e da renúncia após experimentarem todas as vicissitudes. Dize, então, recomeço a viver, estou nascendo de novo. Após a leitura dessa página de preparo, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos pensamentos, serenar nosso espírito, pensar em Jesus e dizer assim: Senhor Jesus, mais uma vez agradecidos estamos por estarmos reunidos na noite de hoje em teu santo nome, para estudar, para nos esclarecer, para buscar, Senhor Jesus, as ferramentas necessárias, imprescindíveis para a nossa reforma moral, para o nosso crescimento, para a nossa libertação, para a nossa felicidade. Amigo Jesus, te pedimos que esses momentos sejam de paz, de amparo, de misericórdia, de alegria, de libertação. Em teu santo nome, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos, Senhor Jesus, permissão
para dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou a Andréia Carla. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Brilhar é a Vossa Luz. Como sempre, façam desse canal seu momento de paz, seu momento de refazimento espiritual. Na noite de hoje, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Mais uma vez, no Livro dos Espíritos. O tema de hoje se chama Transmigrações Progressivas. Transmigrações progressivas é um tema que trata da formação do espírito, do seu desenvolvimento, né? Da reencarnação, que é uma lei divina. Você pode não acreditar na reencarnação, você pode não compreender ou aceitar a reencarnação, pode nunca nem ter ouvido falar da reencarnação, mas isso não será um impedimento para que você retorne a viver, porque é imprescindível que o espírito reencarne tantas vezes quantas forem necessárias para atingir a perfeição. E nós já estamos conversando bastante sobre isso, né, aqui nos nossos estudos, falando sobre a gratidão pela vida. Aqui na nossa página de preparo, falou, né, deixou muito bem claro, a Joana de Ângela deixou muito bem claro que cada dia é uma bênção, cada existência é uma bênção. Sabemos, né, que somos espíritos endividados, aflitos, angustiados. Às vezes não nos damos nem conta que estamos nessa condição, porque muitas das vezes a gente acha que não tem problema, né? A gente acha que, considera que tudo está bem na nossa vida, que bom, graças a Deus. Mas ainda assim, precisamos reencarnar, precisamos aprender, precisamos crescer. E agradecer pela vida que temos, né? Cada dia, cada existência é uma bênção. A gente tem que ter isso muito claro na nossa consciência. Mas para isso é preciso compreender, né? De fato, o que é a reencarnação, como a gente já vem estudando, e como esses mecanismos se dão, né? Sabemos, né, que somos criados por Deus simples e ignorantes, e isso já nos dá uma ideia de que, se eu sou criado por Deus simples e ignorante, então significa que quando eu sou criado por Deus, eu não tenho muito conhecimento. Se eu sou simples, lá quando eu sou criado por Deus, eu sou limitado, né? Eu não tenho muitas qualidades, eu não tenho nem muitos defeitos. Na verdade, eu sou limitado, sou muito primitivo, né? Nas nossas primeiras encarnações, lá na nossa formação, nós somos seres primitivos. E o tema da noite de hoje, Transmigrações Progressivas, trata disso, né? Da formação do espírito, do seu desenvolvimento. Então, vamos à questão 189 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: desde o início de sua formação, ou seja, né, lá nas nossas primeiras encarnações, desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Lá no início da nossa encarnação, das nossas primeiras encarnações, nós gozamos da plenitude da nossa inteligência, né? Da nossa criatividade, dos nossos talentos? Claro que não. Ao longo, né, dos nossos estudos, nós sabemos que somos criados por Deus de maneira simples, né? Nas nossas primeiras encarnações, nós não temos nem condições de escolher as nossas provas, porque nós ainda não sabemos fazer o uso do nosso livre-arbítrio. Então, Deus nos conduz, os Espíritos nos conduzem. São eles que traçam essas primeiras existências para nós, né? Porque nós estamos nos desenvolvendo. Então, no início da nossa formação, nós não gozamos da plenitude das nossas faculdades mentais, né? Aí os espíritos respondem: não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Como que é a infância do espírito? A nossa infância, enquanto homens, enquanto seres encarnados, homens e mulheres, enquanto seres encarnados, nós nascemos, somos bebês, crianças, adolescente, pré-adolescente, adolescente, adulto, idoso, né? E envelhecemos. Isso é um processo natural. Como que é para o espírito? Como que é a infância do espírito? O espírito, ele é criado de forma primitiva. Nesse momento,
nós gozamos apenas dos instintos, né? O instinto de conservação. Esse é considerado um estado de infância para o espírito. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo, ou seja, o espírito, nas suas primeiras encarnações, ele não tem consciência de que ele é um indivíduo, né? Ele não se reconhece enquanto homem, enquanto mulher, ele não sabe que ele é diferente do outro. Nós não temos essa consciência, a gente não sabe diferenciar nós mesmos de uma árvore, de um outro animal, porque nós não temos consciência de nós mesmos nem dos nossos atos. Nós estamos ainda naquele momento de instintos. Então, ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Quando fala de inteligência, fala de espírito, tá? Então, nas nossas primeiras encarnações, na nossa formação, nós não somos ainda espíritos, nós somos princípio. À medida que nós vamos desenvolvendo esses princípios, né, esses instintos, eles vão sendo mais elaborados, se transformam em paixões, né, em sentimentos. Aí sim se desenvolve a inteligência, e quando se desenvolve a inteligência, aí nós passamos a ser espíritos, porque o espírito é a inteligência. A 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Aí ele compara, né? Os espíritos respondem a Kardec fazendo essa comparação. O da infância na vida corporal. Quando nós somos bebezinhos na vida corporal, eu sei que eu sou um bebê? Nós sabemos que somos bebês? Não. Quando a gente nasce lá, né, nos nossos 6 meses de vida, 7, 8 meses, a gente olha para nossa mãe e fala, olha só, vai buscar um copo de água para mim? Com 3, 4 meses? Não, a partir, né, do um aninho, 2, a gente já começa. Água. Não falando de uma maneira simples, né? Então, eu vou fazer essa comparação aqui. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. Na sua primeira encarnação, o espírito ele é como um bebê, ele é como uma criança. Ele é ali guiado por Deus, pelos benfeitores espirituais, não faz uso ainda do seu livre-arbítrio, né? Ele não é independente. A inteligência, então, apenas desabrocha, ou seja, são os instintos que vão se desenvolvendo, né? As paixões, os sentimentos, aí começa a despertar a consciência, se reconhecer, criatividade, né? Sonhar, planejar a sua vida, as suas existências e essa capacidade de gozar das suas faculdades, como disse lá na questão 189. Então, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Diferenciar que alma de espírito. Espírito é inteligência. A alma é o espírito encarnado. É a junção, né, de inteligência, espírito, perispírito, que é o que liga o espírito ao corpo físico, e o corpo físico. Então, a alma é o espírito encarnado. Então, é espírito, perispírito e matéria. 191. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância. Quando Kardec fala aqui na pergunta aqui na 191, as dos nossos selvagens, como nós estamos aqui no Brasil, então a gente vai pensar, né, nas nossas tribos indígenas. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Não, não são. Por quê? Eles não são primitivos. Eles sabem que são seres humanos, né? Têm cultura, têm a sua forma de viver, trabalham, né? Cultuam, têm religiosidade, têm toda a sua cultura. Então, ali já tem paixões, né? Já existe as paixões, ou seja, a ambição, a alegria, os sentimentos de tristeza, o medo, tudo mais. Então, ainda não podemos dizer que são perfeitos, né? Como nós também não somos, mas não são primitivos. Por quê? A gente só pode considerar o espírito como primitivo lá nas suas primeiras encarnações, porque ali só tem os instintos. Então, a gente pode pensar, né, nos nossos indígenas,
que não são as suas primeiras encarnações. Dificilmente aqui no planeta Terra, isso não existe aqui no planeta Terra, um espírito está encarnado aqui pela primeira vez, né? Aí, a resposta dos espíritos a Kardec. As dos nossos selvagens são almas do estado de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Aí tem uma subpergunta A. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? Quando a gente fala de paixão, a gente geralmente fala egoísmo, ambição, inveja, né? Então, são sentimentos que não são bons, mas já são sentimentos. Então, já existe um desenvolvimento ali. Aí ele fala de desenvolvimento, sim. De perfeição moral, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham em estado de germe. Estado de germe. Aí tem uma notinha aqui. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição. Então, a infância do espírito, né, as suas primeiras encarnações, somos princípio, né? Espíritos primitivos, simples e ignorantes. O que predomina ali são os instintos. A madureza do espírito, o espírito adulto, é o espírito perfeito, condição essa que nós ainda estamos muito longe de alcançar. Com a diferença de que, para o espírito, não há declínio. Que declínio é esse? O homem, né, o ser humano, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Então, nós somos bebês, viramos jovens, né, adultos, e passamos pelo processo da doença, da velhice, né, da decrepitude, que é o nosso fim. O espírito, ele não passa por isso, esse declínio, né? Nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida, que teve começo, não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não num único mundo. Existem várias, muitas, infinitas moradas na casa do nosso Pai, né? Na casa de Deus Pai Todo-Poderoso. Faremos um estudo sobre isso. Mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas. São as reencarnações. A transmigração progressiva é esse processo, né? O espírito, ele vai mudando de um corpo físico para o outro para alcançar a perfeição. Cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Então, cada encarnação que nós temos é uma oportunidade de aprendizado, de progresso, né? De construção de um futuro melhor. Do mesmo modo que a cada existência corporal se compõe uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem. Não tem aquele dia que a gente acorda, né? Então, às vezes tem aquela semana, aquele mês, aquele ano, que a gente não construiu nada. Não colocamos em prática nenhum plano que a gente fez, a gente não alcançou nenhuma das nossas metas, né? Assim, na do espírito, há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Aí a resposta: não. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se nessa existência aqui, né, que nós estamos, nós fizemos tudo aquilo que nós entendemos por bem,
nós desenvolvermos tudo aquilo que nós entendemos por qualidade, nós fizemos o nosso melhor, nós seremos espíritos bons, espíritos, né, que estão caminhando para uma vida feliz, para um futuro ditoso. Mas ainda assim não seremos perfeitos, porque nós, nessa condição evolutiva que nós nos encontramos, nós não sabemos o que é a perfeição. Nós ainda não, o que a gente entende por perfeição, né, ainda não é a perfeição. Existem muitas qualidades que compõem o espírito maduro, o espírito perfeito, o espírito puro, que nós nem conhecemos ainda. Então nós, na verdade, não sabemos o que é a reencarnação. Então é impossível, numa única existência, o espírito, não vou dizer impossível, não gosto dessas expressões, impossível, tal, mas aqui no Livro dos Espíritos, na questão 192, diz que não é numa única existência que nós iremos alcançar o estado de perfeição. A reencarnação é uma ferramenta necessária para que nós possamos atingir esse estágio, né? Aí responde, não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas, incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, ou seja, todo entendimento de bem, todo entendimento de perfeição que eu compreendo enquanto um espírito encarnado no planeta Terra, nessa condição evolutiva, né, que eu tenho, que eu posso compreender como perfeição, eu posso atingir. Então eu vou entender, poxa, aquela pessoa ali, ela não tem defeito. A gente pensa até que é santo, né? Então, o que é muito importante a gente estudar, né, a doutrina espírita é isso. Não existe santo, né? Os próprios espíritas, né, principalmente, né, quem faz estudo, quem trabalha na casa, quem se dedica, né, à doutrina espírita e pratica o bem, a caridade e se esforça ao máximo para ser correto, para não julgar as pessoas. Nossa, a pessoa é espírita, né? Ela é muito boa. Pode ser uma pessoa correta, uma pessoa boa, mas não perfeita. O espírita não é perfeito, não existe em nenhuma religião. Nem entre nós espíritas não existe o perfeito, o santo. Somos todos espíritos em construção. E isso é uma coisa muito importante da gente pensar, porque na maioria das vezes, né, nós, enquanto divulgadores da doutrina, claro que nós temos que ter uma conduta, né, coerente com o que a gente está falando, uma conduta exemplar. Mas somos falhos, somos espíritos que estamos em crescimento, em construção, vamos errar. Estamos aqui na condição de divulgadores da doutrina. Devemos fazer o nosso máximo para que o nosso discurso tenha coerência com as nossas atitudes. Mas falhamos, né? Então não julgar, não condenar, não apontar o dedo para ninguém. Orar para que esse crescimento aconteça, né? Vibrar um pelo outro, para o sucesso um do outro, para que a gente erre menos, a gente erre o mínimo possível. Então, dando continuidade aqui, com o espírito que se verifica com a criança que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Demais ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral, ou seja, desenvolver a sua inteligência, a sua intelectualidade e as boas qualidades, né? O homem de bem, né? Se somente se adiantou num sentido, ou seja, se só se adiantou no lado moral, vai ter que adiantar o lado intelectual e vice-versa. Se só se adiantou no sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguem. Nós vimos até isso, né, no último estudo que nós fizemos, né, que quanto mais trabalharmos no bem, menos teremos que trabalhar na nossa correção. E quanto mais persistirmos no mal, mais trabalhoso será o nosso reajuste. Subpergunta A. Pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prende a amarguras? Sim, pode e deve. É para isso que lutamos todos os dias, né? A doutrina espírita é uma doutrina que não forma santos, não forma pessoas perfeitas.
ela trabalha a nossa reforma íntima, né? O ideal. O que é o ideal? Sermos bons, né? Praticarmos a caridade, fazermos todo o bem possível ao próximo. Para isso nós estudamos, para isso nós lutamos arduamente, né? Em cada estudo que a gente participa, cada atividade na casa espírita que a gente pratica, cada ação que a gente faz dentro da nossa casa, no nosso trabalho, sempre pensando no bem. É um esforço. A doutrina espírita, ela nos dá as ferramentas para que a gente se reconheça enquanto ser que precisa evoluir, que precisa crescer, e para isso precisa trabalhar no bem. Então, o espírita não é santo. O espírita é alguém que luta arduamente contra as suas más tendências. A gente tem que deixar isso muito claro, né? Então, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Ou seja, né, às vezes eu sou uma pessoa muito afortunada, tanto intelectualmente quanto financeiramente, mas eu não soube aproveitar muito bem aquele momento, né? Humilhei, maltratei, excluí, agredi, né? Fui injusto. Então, numa outra encarnação, eu posso nascer numa condição em que eu tenho que passar por todas essas situações, vivenciar tudo isso na pele, mas todo o meu conhecimento, todo o meu avanço intelectual, isso não se perde. Então, nós vemos, né, às vezes, situações em que a pessoa está ali numa condição, né, deplorável, mas, né, é empáfia, tem conhecimento, fala muito bem, compreende muito bem as coisas, mas precisa estar naquela condição ali. Então, quer dizer que a condição social, sim, pode retroceder, mas o intelectual não. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado? Não, visto que não pode degenerar. Ou seja, o espírito ele não retrograda. O espírito ele não involui, ele só evolui, né? Ele só existe o progresso. A gente pode estacionar, podemos nos manter numa determinada condição, por teimosia, por rebeldia, por orgulho, não sei, mas iremos sair dessa situação, porque o espírito só caminha para frente. A alma de um perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. Então, é quando a gente sempre fala, né, nas nossas orações, pelos encarcerados, pelos infelizes, por todos, porque todos somos criados por Deus, todos somos filhos de Deus. Ah, mas e o fulano que fez assim, assim, assim? O fulano que está na cadeia fez isso, fez aquilo. O fulano que... Não importa. Nesse momento ele se encontra nessa condição. Então, assim, né? Muitas das vezes a gente julga, critica, condena, deseja o pior. Faz parte da nossa condição evolutiva. Não é o correto, mas ainda estamos nessa condição. Só que não é o nosso julgamento, não é o nosso sentimento, não é o que a gente manda para aquele espírito que vai impedir que ele progrida. Um homem que hoje, né, um indivíduo que hoje está praticando mal, um indivíduo que hoje está numa condição equivocada, ele vai melhorar, porque todos nós somos fadados à madureza espiritual, que é a perfeição, é a felicidade, é a condição de espírito puro, né? Então, sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. Para não ficar muito longo, deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade. 195. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Aí a gente lembra da nossa página de preparo, quando a Joana de Ângeles nos alerta a não nos atrasarmos na nossa reforma moral, nossa reforma íntima. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é o fato de Deus nos conceder a reencarnação que nos permite postergar, nos permite procrastinar, ser relapsos com o nosso melhoramento moral. Quanto mais eu persistir nos meus equívocos, mais trabalhoso será o processo para resgatar tudo isso. Então, a nossa reforma moral é para ontem.
Aí a resposta: aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, o espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes. Mas, liberto que seja da matéria, pensará de outro modo. Porque os valores, quando nós estamos no plano espiritual, são diversos de quando nós estamos na vida corporal. Quando nós estamos encarnados, o peso da matéria muitas das vezes fala mais alto. Então, nós esquecemos, passamos pelo véu do esquecimento, esquecemos que pedimos para passar por determinadas provas, determinadas situações, e a gente não tem essa consciência, de que fizemos esses acordos lá no plano espiritual. Então, pensar assim é falta de fé, pensar assim é falta de consciência mesmo, Mais liberto que seja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, então o sentimento oposto a esse trará para ele a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa é a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Por quê? Tem espíritos encarnados que já têm comunhão com Deus, têm consciência, a mente está desperta. Ou seja, tem espíritos que estão encarnados, mas a preocupação é o quê? É trabalhar, é consumir, é se alimentar, é curtir os prazeres da vida. Ele não pensa na vida futura, ele não pensa no amanhã, ele sequer, muitas das vezes, nem pensa no desencarne. Quando pensa nisso, deixa pra lá, não quero saber disso, cruz credo. Quando pensa, acha que não existe nada além do corpo físico. Ou se existe céu e inferno. Ou, às vezes, nem se dão o trabalho a ter esses questionamentos. Já outros não. Trabalham, produzem, vivem suas vidas, mas também buscam algo além. Isso já é a consciência que despertou. A consciência não está mais dormindo, a consciência não está mais no estado de sono. Esses espíritos já estão despertos, já despertaram suas mentes. Então, embora estejam todos ainda no mundo de prova e expiação, mas já estão um pouco mais adiantados. Uns já dispõem da experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Tem a sua pergunta A. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. Ou seja, quem manda, quem comanda é o espírito, Não adianta a gente colocar a culpa no corpo físico. Foi a carne que falou mais alto. A carne é fraca. Não existe isso. É o espírito, O espírito é quem comanda. Então, esse estudo da noite de hoje, a transmigração progressiva, pelo menos para mim, ele foi muito proveitoso, muito consolador, porque eu penso na minha própria existência. Cada estudo que eu faço, eu penso na minha própria existência, Quanta coisa que eu não consigo fazer, quanta coisa que eu tenho dificuldade em aprender, quanta coisa que eu não vivi, Eu fico pensando na minha vida, na minha existência. Aí esse estudo da noite de hoje, ele me trouxe muito conforto, muito consolo, porque eu sei que eu fui criada por Deus, não sei quando, mas sei que eu caminhei nas minhas primeiras existências guiada por esse Deus,
pelos benfeitores espirituais, sei que a minha consciência foi despertando aos poucos, até o conhecimento chegar, até eu ter condições de fazer bom uso do meu livre-arbítrio, né, desenvolver a minha inteligência. Sei que todas as mazelas que eu passo, né, venho passando, foram criadas por mim mesma, né? Não foi criada pelo fulano, pelo Beltrano, não fui eu mesma que fui fazendo escolhas equivocadas, escolhas erradas, mas eu tenho oportunidade de consertar tudo isso. E o estudo da doutrina, né? Esse conhecimento que vai me dar ferramentas para me melhorar. Então, assim, embora eu tenha muitas angústias, muita ansiedade, eu estou aqui fazendo o estudo para mim, por mim em primeiro lugar, né? E espero poder ajudar muitas pessoas, ou poucas, não sei. Alguém, né? Alguém a gente sempre ajuda. Mas isso, de certa forma, me acalma, porque eu sei que eu sou um espírito que está em construção. Tudo que eu não vivi, tenho oportunidade de ver em outro momento. Os erros que cometi, tento consertar. Não sou santa, não sou perfeita, nem pretendo ser, nem exemplo para ninguém. O que eu busco ser melhor a cada dia, né? O que eu venho buscando é ser melhor a cada dia. Então, esse estudo da transmigração progressiva, ele me ajudou muito a ter essa compreensão, né? De ter a paciência, a misericórdia comigo mesma. E falando em paciência, né? Que a paciência é o remédio que nos faz sarar todas as feridas. Vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler o item 7, que fala sobre a paciência, né? A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Difícil, né? Sofrer, difícil sentir dor, difícil se ver em situação difícil, mas quando estivermos nesses momentos, respirar, olhar para o céu, pedir ajuda, pedir paciência e compreender, né? Vai passar e não estamos sozinhos. Sede paciente. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos pôr à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Ou seja, sempre olhar para cima, sempre pensar em Deus, sempre pensar em Jesus, sempre olhar para o céu, porque a ajuda virá. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado, e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essas palavras resumem tudo. Um espírito amigo, Avre, 1862. Ou seja, a paciência, né? Como a gente já falou aqui. Somos espíritos que a cada dia cresce. Então, a vida é uma bênção. A vida é uma dádiva, é uma alegria. E paciência com as nossas dificuldades, né? Eu sei que é difícil. Estou falando isso aqui nesse momento. Daqui a pouco eu vou me aborrecer com alguma coisa e perco a paciência. É natural no estágio evolutivo em que eu me encontro. Mas
O remédio é ler o Evangelho, estudar o Evangelho, buscar essas palavras, essas vibrações altas, essas vibrações de luz, de amor, para quê? Para a gente ter esse entendimento. Então, se perdoar, se amar, se tratar com carinho, com respeito, com amor. Como? Fazendo aquilo que a gente gosta, né? Olhando para o que a gente tem com gratidão, com respeito. Tudo que a gente tem, tudo que a gente construiu, seja pouco ou seja muito, mas olhar para aquilo com gratidão. Saber que temos o que precisamos. E, acima de tudo, trabalhar na consciência, né? Eu tenho aquilo que eu preciso, aquilo que eu pedi, aquilo que eu necessito para o meu crescimento. Então, eu vou buscar ser feliz. O que é ser feliz? A gente sabe que a felicidade não é desse mundo, né? O que a gente entende por felicidade é muito pequeno em relação à perfeição, à felicidade real, que não pertence a esse mundo aqui. Então, a gente tem que ter a consciência de ser grato, ter o contentamento, né? A felicidade nas pequenas coisas da vida, né? A família que a gente tem, por mais difícil que seja, que nenhuma família é perfeita, todas as famílias têm seus problemas, mas a gente tem que ser grato por essa família. Ser grato a Deus pelo pouco que a gente consegue construir, ou pelo muito, não sei. Buscar, né? Fazer alguma coisa produtiva. Sair desse estado medíocre de pensar só no que vai comprar, como vai se curtir a vida, se divertir. Tem uma página da Joana de Anjos muito importante que ela fala, né? Se estás encarnado num corpo sadio e principalmente com a consciência desperta, se já consegue entender os valores espirituais, trabalha no bem, serve ao outro. Isso tudo vai ser ferramentas que vão nos ajudar na nossa reforma íntima, no nosso melhoramento. Pensar sobre quem nós somos, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos pontos positivos, melhorar esses pontos positivos, tentar ir acertando essas dificuldades. E para tudo isso a gente precisa de paciência, né? Porque se a gente não buscar ter uma tranquilidade, ter uma serenidade, nós não vamos a lugar nenhum. E, acima de tudo, ter fé na vida futura. Somos espíritos imortais. Estamos numa escalada, né, para o nosso melhoramento. Então, esse melhoramento ele vai chegar. Ah, mas e o outro que faz? O outro não importa. O que importa somos nós, né? Nós temos que reconhecer o valor que nós temos que buscar as ferramentas para criar o nosso próprio caminho, porque ninguém vai nos dar nada, ninguém vai nos respeitar se a gente não se respeitar, ninguém vai nos amar se a gente não nos amar, ninguém vai levar em consideração nada do que a gente fale se eu não tiver consciência de que eu estou falando coisas produtivas, coisas que vão ajudar. Então, assim, somos nós que temos que criar a nossa estrada, o nosso caminho. Lutar para conquistar os nossos sonhos, né? E para isso a gente precisa ter fé, ter paciência, ter resignação. Então vamos ler um pouquinho aqui sobre a resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento da vontade. Porque a gente pensa, né, nossa, aconteceu uma coisa muito difícil na vida do fulano, ele está numa situação muito difícil. Ah, mas ele não reclama, ele acha, ele dá graça, acha que nós somos criaturas pacatas, criaturas pacíficas sim, agora, pacatas também, agora, criaturas que não têm reação, apáticas, isso jamais, jamais. O fato de você não estar ali gritando, esbravejando, se rebelando, não significa que você não esteja agindo, né? Agir com serenidade, agir com os pés no chão, com passos firmes naquilo que você quer, mas acima de tudo, em paz. Quem está em paz não ataca, quem está em paz não agride. Quem está em paz se ofende, se machuca sim, mas não carrega aquela mágoa para dentro do coração para uma vida toda. Então,
obediência e a resignação, né? A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Isso aqui é importantíssimo para nós compreendermos o nosso momento atual, né? Avançamos muito tecnologicamente, avançamos muito intelectualmente, porém, nossa moralidade está em falta, está em baixa. Precisamos trabalhar a nossa moralidade, a nossa indiferença moral. Então, né, sabemos que somos espíritos em evolução, estamos fadados à perfeição, à felicidade. Chegaremos lá, cedo ou tarde chegaremos lá. Paciência, obediência a Deus, resignação, felicidade. São com essas palavras que eu encerro o estudo da noite de hoje. E vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece. Senhor Jesus, agradecidos estamos por esse momento em que estudamos o Teu Evangelho. Pedimos, Senhor Jesus, que as benesses de paz, de amor, de felicidade se derramem a todos os lares, todas as famílias, todas as escolas, a todos os nossos governantes, a todos os enfermos, a todos os encarcerados. Senhor Jesus, que todos nós possamos acelerar nossa reforma íntima, acelerar nosso progresso moral para estarmos, Senhor Jesus, gozando da plena felicidade. Te damos graças por tudo, Senhor. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso permissão para dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, fiquem todos em paz. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Até nosso próximo estudo.